Shalom, povo de Deus! Shalom, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à Bíblia Viva com Celeste. Hoje avançamos na nossa leitura cronológica com Lucas 14, 15 e 16. Glória a Deus! Irmãos, esse bloco aprofunda o ensino de Jesus sobre discipulado verdadeiro, sobre a graça, sobre o arrependimento e também sobre a responsabilidade espiritual. Jesus é revelado nesses capítulos como o Senhor que chama a renúncia e busca o perdido e ensina a fidelidade. Amém, pessoal? Aqui Jesus fala diretamente ao coração. Ele mostra quem pode segui-lo, como Deus vê o perdido e como devemos viver com fidelidade no reino. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Senhor, entramos agora na leitura da Tua Palavra, com temor, com humildade, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender as exigências do discipulado, a profundidade da Tua graça e a responsabilidade de viver segundo o Teu reino. Que esta leitura nos confronte, nos alinhe com a Tua vontade e nos conduza à maturidade espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, em Lucas 14 nós vamos ver o custo de seguir Jesus. Jesus ensina sobre a humildade, prioridade de reino e o custo do discipulado nesse capítulo. Aqui também nós aprendemos que seguir Jesus exige renúncia e que o reino não se vive por conveniência, mas por entrega total. Oh, glória! E em Lucas 15 nós vamos ver o coração do Pai. Jesus conta as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. E neste capítulo, Jesus revela um Deus, aqui nós vemos um Deus que busca, que se alegra com o arrependimento e que restaura quem volta para casa. Amém, pessoal? Lucas 16, vamos ver a fidelidade e responsabilidade. Jesus ensina sobre a administração fiel e sobre o uso correto dos recursos. Aqui nós entendemos que a fidelidade no pouco revela o coração e que não se pode servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Amém, pessoal? Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 14. A cura de um hidrópico. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, mas para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado:
Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te a tua recompensa, porém tu a receberás na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurados aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma comeram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os discípulos sal da terra. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo.
E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos, pois, comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui moro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Oh, glória! Ora, o filho mais velho estivera no campo, e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oh, glória! A parábola do administrador infiel. Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhes disse: Que é isto que ouço a teu respeito?
presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar não tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu-lhe ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve os 50. E depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis da sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos voltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiel na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Jesus reprova os fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til sequer da lei. Amém? Acerca do divórcio, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males agora? Porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre vós
entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abrão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abrão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Chegamos ao termo do nosso capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de Lucas. Aleluia! Pessoal, o discipulado exige decisão e renúncia. Todos nós sabemos que é preciso renunciar. Deus busca o perdido com amor e graça. Irmãos, eu era perdido. Deus me encontrou com amor e com muita graça. E o arrependimento restaura os relacionamentos. Quando a gente se arrepende, o nosso relacionamento com o Pai é restaurado. E a fidelidade ela revela a quem realmente nós servimos. Servimos a um Deus grandão. Irmãos, o reino de Deus exige responsabilidade cotidiana, diária. Seguir Jesus é abrir mão do controle, é confiar no amor do Pai e é viver com fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Gostaria de te deixar, como sempre, a gole da Celeste hoje. O Pai não desiste do filho que se perdeu, mas espera um coração disposto a voltar. Nós podemos ver isso no capítulo do filho pródigo. E eu também sou uma filha pródiga. E Deus me resgatou com tanto amor e graça, que esse amor justamente transborda tanto que eu compartilho com vocês e todos que me rodeiam. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque o teu amor nos alcança, mesmo quando nós nos afastamos e que não merecemos. Ensina-nos a seguir Jesus com verdade, a renunciar àquilo que nos prende e a viver com fidelidade diante de ti, Pai. Que o nosso coração esteja alinhado com o teu reino, que saibamos administrar bem e que recebemos e que vivamos para a tua glória. Pai querido, recebe a nossa vida, recebe a nossa entrega, recebe a nossa oração, recebe a nossa obediência, recebe a nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Não deixa de compartilhar o vídeo com seus familiares, com seus amigos. Que o Senhor te fortaleça na decisão de segui-lo. Que o amor do Pai te conduza ao arrependimento e que a fidelidade marque o teu caminho. Nós seguimos com temor, nós seguimos com verdade e nós seguimos 100% com Jesus. E até amanhã, com a nossa leitura do nosso dia 32 de leitura narrada de Lucas 17 a 20. Teremos 4 capítulos e terminamos o livro de Lucas. Já na semana que vem, vamos começar com João. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe o vídeo. Amém?